nós vamos focar especificamente no sábado. Como eu falei semana passada, não tem como a gente falar de trabalho sem a gente falar do sábado ou do Shabá. E isso está totalmente relacionado à nossa vocação, ao nosso trabalho, à nossa profissão. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa semana eu fui muito, mas muito ministrado mesmo sobre esse assunto. E é muito rico. A gente às vezes pensa assim, não, é um dia de descanso. Não, não é só isso. É um dia que a gente tira para não fazer nada. Não, não é só isso. E assim, eu tinha alguns materiais, mas eu não conseguia sair do livro do Eugene Peterson, falecido já, que foi um livro que ele escreveu para pastores. Na verdade, ele escreveu uma série de 4 livros para pastores. O Pastor Segundo o Coração de Deus, que foi esse livro que ele fala sobre o sábado, especificamente. O Pastor Contemplativo, o Pastor que Deus usa e o Pastor Desnecessário. Esses 4 livros ele escreve para pastores. Ele escreveu tantos outros livros, inúmeros livros, mas foi nesse livro, o Pastor que Deus usa, um Pastor Segundo o Coração de Deus, onde ele tem um capítulo específico sobre o sábado. Muito rico. O Peterson era muito profundo nos seus pensamentos. Ele tem um livro sobre o Apocalipse, Trovão Inverso, que é fantástico. Depois, se vocês puderem ler esse livro, que é uma introdução ao Apocalipse, mas assim, a linguagem dele é acessível demais e muito profunda. Então ele não é simples, mas é acessível. E então você vai ver, eu vou ter algumas citações do Peterson hoje, muitas citações dele. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre os termos do sábado, os termos do mandamento, que é assim que aparece na Bíblia como um mandamento. E vamos lá para o texto de Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 11, que diz o seguinte: lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas ao 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. O sábado, gente, tem outro texto de Deuteronômio que a gente vai ver já já. Mas o sábado é um assunto muito controverso entre os cristãos, certo? A gente tem, por exemplo, uns que dizem que precisa ser guardado literalmente no dia de sábado. Que se não for no sábado, como no caso no dia de ontem, não faz sentido. Vocês conhecem um grupo de pessoas e denominações que guardam o sábado porque acreditam que tem que ser assim. Inclusive guardando a partir das 18 horas da sexta-feira. Porque para o judeu, tarde e manhã. Então o dia para eles começa às 18 horas da sexta-feira, e não como nós, à meia-noite. Nós temos grupo de pessoas, outros que dizem que por causa da nova aliança, depois que Jesus vem, todo dia é dia santo, todo dia é dia santificado ao Senhor, e a gente não precisa guardar nada, nenhum dia, porque Jesus santificou todos os dias. Amém, Jesus santificou todos os dias, todo dia é dia santo, todo dia é dia de buscar o Senhor, todo dia é dia de descansar em Jesus. Amém. Porém, nós temos um princípio na Bíblia com relação a um dia específico. Tem outros que assumem um domingo como dia do Senhor, entre aspas. Mas eles desfrutam desse dia do Senhor de forma como o mundo desfruta. Então é o meu dia do Senhor, mas eu vou desfrutar do dia do Senhor da forma como o mundo desfruta. Mas como é a forma que a Bíblia pede que a gente desfrute do sábado? A gente vai ver hoje. Qual é o que diferencia? O que é que diferencia o que a Bíblia propõe para nós, para a nossa vida, crentes no Senhor, para o mundo? Como o mundo aproveita, por exemplo, no nosso caso, o domingo, que é o dia que o nosso país, o Ocidente especialmente, tira para descansar, separa esse dia para fechar suas empresas, fechar repartições. Aliás, repartições já fecha na sexta-feira, sábado e domingo. E olha lá, às vezes antes. Então é um assunto controverso entre os cristãos. A gente não tem, assim... Claro, a gente vai ter uma grande maioria que tem mais um equilíbrio, mas você vai ver, então, algumas pessoas que encontram
algumas ideias que às vezes a gente olha assim, será que está na Bíblia, será que não está na Bíblia? Então, no texto que a gente leu, tem alguns termos para esse mandamento. E quais são os termos que ele vai colocar aqui? Primeiro, o sábado deve ser lembrado. E o Misael Batista, ele diz o seguinte: o vocábulo usado por Moisés na Bíblia hebraica tem um sentido muito mais extenso do que meramente recordar esporadicamente. Trata-se de estabelecer um memorial, ou manter na lembrança, algo que não podemos esquecer. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: não é só eu me lembrar, de vez em quando eu vou lembrar do sábado. Não, é um memorial. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer do sábado. É algo mais forte. A palavra no original é mais forte do que lembrar, apenas lembrar do sábado. Não. Sabe quando eles faziam, alguma coisa acontecia, Deus abria, por exemplo, o Rio Jordão e eles colocavam as pedras ali como memorial. Para que as novas gerações, as gerações que viessem depois, olhassem para aquelas pedras e eles iam ter como um memorial do que Deus fez ali. Para quê? Para que as gerações seguintes não esquecessem e não ficassem ignorantes ao que Deus fez no meio do povo. E o povo de Israel, ao longo da caminhada na Bíblia, eles fizeram muitos memoriais. Muitos. O sábado é um memorial. E a gente vai ver aqui que Deus pesou a mão sobre essa nação por causa do sábado. É para ser um memorial, e esse povo desobedeceu. E Deus pesou a mão, forte isso. Mas, poxa, é apenas um dia que eles deveriam descansar. Que besteira, né? Eles que escolhem, na verdade, né? Não estou cansado, por que eu vou descansar? Deixa eu trabalhar aqui hoje na vinha, deixa eu trabalhar hoje aqui no trigo. Eu poderia trabalhar, não estou cansado, é uma decisão minha, será? Um outro termo do texto de Êxodo é que ele deve ser santificado. Aí a coisa vai aprofundando, né? A ideia da Bíblia é separar, consagrar, é tratar o dia como sagrado. Os outros dias não são? São. Mas o texto é claro, vocês vão trabalhar 6 dias. Vocês vão parar. E qual é a base para essa santificação? Aquele texto que nós vemos. É o registro da criação. Vocês percebem que, gente, que via de regra a gente volta para a criação? Jardel deu aula aqui, dia desses, e ele disse, gente, chegou o tempo que nós precisamos voltar para Gênesis 1 e 2. E Gênesis 1 e 2 tem tudo que diz respeito à nossa vida. Profissão, casamento, criação de filhos, o nosso cuidado com a terra, como nós lidamos com a terra, com as coisas criadas. Porque no verso 11, o que é que vai dizer no verso 11? Em 6 dias, porque aí Moisés escreve o texto, e ele vai dizer por que eles têm que guardar o sábado. Qual é o termo, então, para santificar esse dia? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Essa é a base para que nós possamos estabelecer esse termo. Então, nós precisamos ter o sábado como um memorial e nós precisamos ter o sábado como um dia que a gente santifica. Mas por quê? Porque Deus o santificou. Não é ideia do homem, não é ideia nossa, não é ideia da história da igreja. Não, Deus santificou um dia da semana. E o princípio não é, por exemplo, como é que eu faço? Eu estou trabalhando hoje. Então, obviamente, gente, na segunda-feira, esse é o meu sábado. O de vocês está sendo hoje, o meu vai ser amanhã. Agora, claro, que não deixa de acontecer que hoje, se eu estabelecer esse dia como um dia, um memorial, um dia para ser santificado, então eu estou junto com vocês, estabelecendo o domingo como memorial, como igreja, como os meus irmãos na fé, e estamos santificando esse dia. Nós estamos aqui hoje pela manhã estudando a palavra, à noite vamos estar celebrando ao Senhor, estamos todos juntos. Fazendo isso. A forma como se pratica o mandamento ela é bem simples. Interrompa seu trabalho. Então, entre os estudiosos, não tem muito o que se estabelecer sobre isso. Como que a gente guarda o sábado? Pare de trabalhar. Leia os profetas, leia o Pentateuco, e essa é a orientação de Deus. Parem de trabalhar.
Simplesmente parem. Deem uma pausa. Esqueçam o trabalho. É fácil? É não, né? Mas isso é o que vem. Então, 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Não somos só nós que temos que parar. Nossos filhos, nossos servos, nossos animais. No caso deles, não era por causa da agricultura, né? E nem o estrangeiro que estava na sua porta. Para tudo. Para o nosso contexto hoje em dia, você acha que isso é possível? Loucura, né? Mas esse é o princípio. Tem gente que está trabalhando hoje. E o que é que faz? Aí volta ao princípio. É um dia. Um dia da semana, trabalhe 6, descanse 1. Ainda sobre os termos do mandamento, aí a gente vai ver um pouquinho aqui. No Antigo Testamento, não deu para pegar tudo, porque senão a gente ia passar muito tempo aqui, mas alguns textos e algumas orientações do Antigo Testamento sobre o sábado. Já antes dos 10 mandamentos, lá com Moisés, o sábado já aparece em Êxodo 16. Quem lembra o que é que aparece em Êxodo 16? Quem é bom de memória aí e de endereço? Soraya, eu sei que tu é bom de memória e de endereço. É o maná. O maná que cai do céu, e quando chega na sexta-feira, eles não poderiam pegar quantidade dobrada durante a semana. Porque se eles pegassem quantidade dobrada durante a semana, no outro dia está o quê? Apodrecido. E aí, quando chega na sexta, eles pegam a quantidade dobrada. Para quê? Para no sábado eles não terem que fazer nada. Não sai de casa para pegar o maná, porque você já tem o maná em casa. Olha como Deus leva isso a sério. O sábado é dia de descanso. O princípio é esse, um dia sem trabalho. Outro exemplo que aparece é a aplicação da pena de morte. Você vê para outro mandamento, se tem, eu estou fazendo uma pergunta, é legítima, tá? Não é pegadinha não. Dos 10 mandamentos, tem algum que tem pena de morte? Não, me ajude, é sério. Falhou a memória aqui. Blasfema, acho que é cobiçar. Não tem pena de morte, desrespeitar pai e mãe. Se tiver daqui para o final da aula, alguém me avisa. Mas que eu me lembre agora, não tem. Mas o sábado tem. Números 15, 32. Êxodo 31 diz que deve ser punido com morte aquele que descumpriu o mandamento. Alguém pode abrir em Números 15, do 32 ao 36, por favor. Eleonai, passa o microfone para alguém. Esse texto eu não coloquei aqui. Então nós temos 2 textos, Êxodo 31 e Números 15, do 32 ao 36. Quem achou aí Números já pode pegar o microfone. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Pronto. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, né, que se você não tiver, principalmente, quase que não sai. Se provavelmente você precisar de um trabalho, você é médico, surgiu uma emergência, você vai deixar a pessoa morrer? Não vai. Você precisou trabalhar no domingo. É uma situação... A gente não vai puxar você aqui para o meio da igreja e dizer, vamos apedrejar essa pessoa. Mas eu estou querendo mostrar o quão era importante para Deus a guarda
do mandamento. Até então, na minha memória, dos 10 é o único que vem com pena de morte. O sábado. E o que a gente dá menos valor. Incrível, né? Êxodo 31 também diz que deve ser punido com morte aquele que descumpriu o mandamento. E também afirma que deve ser guardado como uma aliança perpétua. Ou seja, de geração em geração, de geração em geração. E aqui estamos nós e o princípio permanece. Não é algo que caduca. O princípio não caduca. Como outras coisas no Antigo Testamento. Por exemplo, Deus está presente no Santo dos Santos e só ali Deus fala com o sumo sacerdote. Isso acabou, caducou. Porque quando Jesus dá o seu brado na cruz e entrega seu espírito, o que é que a Bíblia diz? O véu se rasgou de alto a baixo. Isso implica o quê? Qualquer pessoa agora tem acesso ao Santo dos Santos. Qualquer pessoa agora tem acesso a Deus. Mas quando se estabelece que o sábado é uma aliança perpétua, isso não caduca. O princípio vem de geração em geração, de geração em geração. No Antigo Testamento ainda, Deuteronômio 5, do 11 a 15, ele repete as palavras de Êxodo 20 com um acréscimo. O descanso relaciona-se ao alívio da escravidão sobre os egípcios. Deuteronômio 5,15, que diz assim: lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. A gente vai ver daqui a pouco os 2 motivos para a guarda do sábado, e a gente já viu, então, já adiantei aqui alguma coisa. O primeiro motivo, Deus descansou. Foi a criação. O segundo motivo, vocês eram escravos e por 400 anos vocês trabalharam todos os dias. E Deus libertou vocês e tirou vocês da escravidão. É tanto que ele diz assim, no final, por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia do sábado. Por isso o Senhor ordenou. O segundo motivo, a segunda razão, porque vocês eram escravos. E o Senhor libertou vocês. E por causa dessa libertação, o Senhor disse, descansem. Lá em Neemias, é muito forte isso. Neemias capítulo 13, o texto está aí também. Depois eu vou colocar os slides no grupo, tá? E no aplicativo também. Está vinculado. Quando você abre a aula, aí tem lá material, anexo, alguma coisa assim. Tá lá vai estar lá todos os slides. Traz o microfone aqui, por favor, para o pessoal de casa ouvir, tá, Silvio? Não, é só... vendo aqui numa tabelinha, além do sábado, tem uma lista grande de outros descumprimentos que levava à pena de morte, né? Ou execução. Tá, mas nos 10 mandamentos tem algum aí? Não? Tem adultério, né? O roubo, né? E outros... De Êxodo 20, não. Que entraria, não cobiçarás a mulher do próximo? Não adulterarás. Aqui tem o roubo também. Tem vários aqui. Né? Uhum. Fazendo a pena é citada em outro texto, né? Mas em Êxodo 20, não. É a lista de Êxodo 20, mas a pena é citada em outros textos. Aqui. Sim, entendi. Tá. Ok. Bom, mas é muito forte que um dia sendo guardado, uma coisa é você pensar assim, poxa, ele tomou a mulher do próximo. Ele roubou o que era do próximo. Mas, como nós temos a mania de diminuir algumas coisas que a gente pensa assim, tomar a mulher do próximo, roubar o próximo é forte, merece morrer. Ah, mas eu trabalhei no sábado. Poxa, o que é há nisso? Aí Deus diz o quê? Pena de morte para ele. E para outras coisas, que a gente vai entender que é mais forte, a gente não trata como merecia pena de morte. Neemias diz o seguinte, capítulo 13, dos versos 15 ao 22. Naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles e por venderem alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de
Tiro, que traziam peixes e todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Bom, Neemias vai nos nobres, Neemias percebe o que está acontecendo no sábado, vai nos nobres, e aí o que ele diz no final? Isso aqui que está acontecendo com a gente foi porque os nossos pais não guardaram o sábado. E como os nossos pais não guardaram o sábado, assim estamos hoje nessa situação, e se vocês permanecerem assim, coisa pior vai vir sobre a gente. Forte isso. Por causa do princípio do dia de descanso. Aí chega no Novo Testamento, a gente vai ter uma releitura do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Quando nós entramos no Novo Testamento, a gente tem agora uma pessoa que está acima do sábado. E uma pessoa que diz o seguinte: olha, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então a gente vai ter uma releitura, mas o princípio não caduca. Esse permanece. O sábado é para abençoar o próximo, é instituição divina para benefício do homem. Isso está em Mateus 12, do 1 a 14. Eu não coloquei os textos aqui, senão a gente ia ter muitos slides para ficar lendo. É também para se aproximar de Deus. Jesus ele ia nos sábados às sinagogas para prestar culto, além de ler e ensinar as Sagradas Escrituras no sábado. Que a gente vai ver o que eles faziam então no sábado e o que a Bíblia pede para que a gente faça no princípio do dia de descanso. Então, no Novo Testamento, o que a gente vai ter é uma releitura. A gente tem o princípio, ele permanece, mas agora a gente tem aquele que é o Senhor do sábado. É tanto que quando a gente tem aquele texto que o pessoal está com fome, e Jesus pega as espigas para que os discípulos possam comer, os fariseus ficam indignados, e aí Jesus olha para eles e fala assim: olha, aqui é uma questão de necessidade. Lembra quando Davi chegou no templo com fome, e o sumo sacerdote pegou os pães da mesa e deu para Davi? E aí é quando é aquele reflexão, o sábado é menor do que o homem, porque ele foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Foi uma questão de necessidade de vida, fome. Aí Jesus pega a espiga e coma. Uma pessoa não pode morrer porque está com fome no princípio do dia de descanso, certo? Foi isso que Jesus quis dizer. Então é uma releitura. Bom, está vendo esse termo ali? Shabat bastardo. Esse termo não é meu. Quem criou esse termo foi o Eugene Peterson. E por que ele usa esse termo Shabat bastardo? Eu até coloquei essa foto aí, ó, a mulher nessa praia linda, esse pôr do sol, nascer do sol, não sei. Eu preferia que fosse um pôr do sol. Mas só que ela está num computador, está trabalhando. Isso é um Shabat bastardo, né? Essa é a ideia. E o Peterson ele diz o seguinte, no livro, né, o Pastor Segundo o Coração de Deus, ele usa esse termo, referindo-se ao sábado como um day off. Um dia para nada. Vai fazer o quê? Nada. Mas será que é só isso? E aí ele vai dizer, o sabá não é isto, um dia de folga. E é indesculpável que os pastores que estudam Bíblia e são guardiões das práticas sagradas troquem a designação desta forma. Um dia de folga é um sabá bastardo. Os days off trazem benefícios, é certo, mas não são sabás, não são sábados, segundo a Bíblia. Quando a gente utiliza um dia de folga como algo sugerido para que eu possa descansar mente e corpo, traz sim benefícios, claro. Para mim, para os meus relacionamentos, para a minha produtividade. Só que acontece o seguinte, isso não é um sábado, uma vez que é visto de forma utilitária, certo? Aí, o mais importante, o princípio do dia de descanso, o sábado, não pode estar a serviço dos outros 6 dias. E quando é que ele vai estar a serviço dos outros 6 dias? Quando eu tiro esse dia para descansar com o intuito de produzir mais na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. Não use o seu sábado como um descanso para produzir. Eu preciso descansar para produzir mais.
Também acontece de que você, nesse dia, se você conseguir, você não vai pensar tanto no seu trabalho, você não vai se envolver tanto com o seu trabalho. É um dia que você vai dizer assim, tipo, vamos imaginar, o nosso é no domingo, você no sábado. Ou se você não trabalha no sábado, na sexta você diz, só vou pensar em trabalho agora segunda-feira. Ótimo, isso é bom. Mas não é só isso. Porque quando a gente estabelece que o sábado, que o princípio do dia de descanso está a serviço dos outros, é quando eu penso, bom, eu preciso descansar porque na segunda-feira eu preciso estar com mais gás. Você está na faculdade, aí você diz assim, eu preciso descansar, eu estudei até o sábado, no domingo eu não vou estudar, e eu preciso descansar para na segunda-feira eu estar bem para a prova. Você está colocando o dia de descanso a serviço da segunda-feira. Então isso é um sábado bastardo. Porque nós não podemos tratar dessa forma utilitária. Eu preciso descansar para produzir mais amanhã. Não. Você precisa descansar porque você precisa descansar. Você precisa parar. Você precisa parar porque a Bíblia diz que você precisa parar. Ainda sobre isso ele diz o que precisamos rever. Nós precisamos rever o significado do conceito, porque uma vez que, aos poucos, mudamos palavras, em seguida elas nos mudam. Preste atenção nisso aqui. Eu vou dar um exemplo. Ele escreve para pastores, certo? Nesse livro. Aí ele diz assim, o pastor começa aos poucos a tocar. Ele dá um exemplo. Pastor Beto, hoje à tarde você vai estar na igreja? Vou? Não, hoje à tarde eu vou estar lá no gabinete pastoral. Pastor Beto, aí vai passando o tempo, o senhor vai estar hoje à tarde na igreja? Estou, hoje à tarde eu estou lá no meu escritório. Você muda a palavra. Só que aos poucos, escritório, no mundo que a gente vive, tem outra conotação, certo? E quando você pensa, eu estou indo para o escritório, você está indo produzir, você está indo... É outra vocação, é outro trabalho. E aí ele diz uma coisa muito interessante, muda-se a palavra, e aos poucos a palavra muda a gente. Eu achei isso fantástico. O que é que você faz no sábado? Descanso. O que é que você faz? É meu day off. E a gente vai pegando as palavras modernas, vai aplicando para as questões da Bíblia, e daqui a pouco a gente trata o nosso dia de descanso, que a gente vai ver o que a Bíblia sugere que a gente faça nesse dia, e aí a gente está fazendo desse dia um dia totalmente utilitário para nós, a serviço da produção dos outros 6 dias. Antes de mais nada, precisamos entender que a palavra em si não tem conotação religiosa. Significa largar, deixar de lado, dar um tempo, deixar esfriar. Então, sábado, a palavra Shabat, sábado, lá, não tem nenhuma conotação religiosa. Descansa, largar de lado, deixar de lado, esquecer, deixa esfriar. Então a gente vai mudando aos poucos. Ao invés do sábado, lembrado como sábado da Bíblia, a gente usa dia de descanso, dia de folga, day off, e por aí vai. Dia para não fazer nada, e a gente vai mudando a palavra, e a palavra vai mudando o nosso conceito do que está escrito. Só que aí, voltando para Gênesis agora, Gênesis ele tem um ritmo. E ritmo para a nossa vida. E qual é o ritmo de Gênesis? Então, a palavra surge lá no Gênesis, certo? A primeira vez que ela é usada, lá na criação, lá no Gênesis, e aí mais uma vez voltamos para Gênesis, e ali a gente vai ficar e pensar um pouquinho sobre isso. Depois que Deus descansa da obra que ele faz, mas aí o Peterson ele faz uma observação muito interessante. Qual é a observação que ele faz? O sábado aparece depois que energia e matéria vêm à existência, e repetidamente aparece o refrão: houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. Houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã. De novo, 6 vezes. Até que chega o 7º dia e diz que Deus descansou. A observação que ele faz é o seguinte: os judeus eles entendem o dia de uma forma diferente da gente, certo? Tarde e manhã. Para nós seria o quê? Manhã e tarde. Para eles, tarde e manhã. Esse é o ritmo de Gênesis para nossas vidas. Tarde e manhã. Tarde e manhã. Isso faz toda a diferença.
Isso é um prenúncio do descanso. Mas você disse, pastor Beto, como assim? O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é colocar o nosso corpo no ritmo de Gênesis. Tarde e manhã. E aí ele completa dizendo, é nesta parte do dia que dizemos, agora me deito para dormir. Guarda-me, ó Deus, em teu amor. E deixamo-nos levar até a inconsciência, pelas próximas 6, 8 ou 10 horas. Um estado no qual estamos totalmente improdutivos e não temos valor monetário. Tarde, nós estamos indo dormir. Terminando a tarde, 18 horas, está começando um dia para eles e nós estamos fazendo o quê? A gente está se preparando para ir dormir. Claro que os que dormem mais tarde, tal, enfim. Mas é a hora que a gente diz, Senhor, eu apago. Estelita tem uma figurinha lá, um emoji que diz assim, por hoje deu, né, Estelita? Como é? Desligando. Aí às vezes tarde da noite eu estou falando com ela, ela bota a figurinha, desligando por hoje, alguma coisa assim. Mas aí, isso é um golpe no ego da gente. Porque quando a gente acorda com aquela sensação de que o mundo precisa da gente, certo? Você já se levanta, corre, toma café, correndo, tal. O mundo precisa de mim. Tarde e manhã. Você foi dormir, você estava totalmente improdutivo. Quando você acorda, o mundo não está precisando de você. A questão não é, deixa eu ver por onde eu começo. Aí, ó. A questão é, deixa eu ver onde eu me encaixo. Que Deus já estava fazendo. Deus quem estava produzindo. Quando você foi dormir, sua empresa estava guardada. Quando você foi dormir e você estava sendo ameaçado no seu cargo, o papel estava lá guardado. Os problemas que você tinha quando você foi dormir são os mesmos que você tem quando acorda. Deus pode ter segurado? Deus segura. Ou quando você acorda, você recebe aquela notícia boa quando você foi dormir, que você acordou e deram a notícia para você, olha, logo agora cedo de manhã o chefe chegou e assinou o que você tanto queria. E você fez o quê? Nada. Tarde e manhã. A sequência hebraica de tarde e manhã nos condiciona ao ritmo da graça de Deus. Vamos dormir, Deus começa seu trabalho enquanto dormirmos, Ele desenvolve sua aliança. Acordamos e somos chamados a participar da criação ativa dele. Reagimos com fé e trabalho, mas a graça sempre vem antes, ela é primária. Acordamos em um mundo que não fizemos, para uma salvação que não merecemos. Tarde, Deus começa sem nossa ajuda, seu dia criativo. Manhã, Deus nos chama para aproveitar, compartilhar e desenvolver o trabalho que Ele iniciou. A criação e a aliança são graça pura. Estão ali para nos ajudar todas as manhãs. Você acorda e um mundo que você não contribuiu para que ele existisse, uma salvação que você não merece, está ali à sua disposição. E o Criador e o Autor da salvação está dizendo, vem contribuir comigo. Vou te mostrar onde você se encaixa nisso. Fantástico, né? Tarde e manhã. Essa é a batida do ritmo de Gênesis. Tarde e manhã. Que é uma pancada no nosso ego. É uma ferida para nós. Porque nós achamos que a nossa empresa caminha por causa da gente. Nós achamos que o nosso trabalho, o nosso cargo é mantido ali na repartição porque eu sou bom. Entenda, eu não estou dizendo que você não é bom na administração, que você não é bom naquilo que você faz. Você é. Mas tem alguém por trás, com graça sobre a sua profissão, sobre a sua vida, e que está fazendo enquanto você não produz. Esse é o nosso trabalho no ritmo de Gênesis. Isso é um prenúncio do dia em que Deus vai dizer, agora eu vou descansar. Que isso, a gente sabe que Deus não descansa, né?
mas é um princípio que é mais para nós do que para o próprio Deus. O George MacDonald, ele disse o seguinte: o sono, preste atenção nisso aqui, o sono é a artimanha que Deus usa para nos dar o socorro que não consegue dar-nos enquanto estamos acordados. Porque enquanto a gente está acordado, a gente está dominando tudo. Enquanto a gente está acordado, a gente sabe o que fazer. É tanto que o profeta vai dizer o quê? O boi sabe para onde vai, o jumento sabe para onde vai. Porque é mais fácil Deus guiar animais do que guiar a gente, porque o nosso coração é teimoso. Os animais Deus cuida, Deus guia, Deus orienta, facinho. Mas a gente Deus precisa botar para dormir. Dormiu, gente, agora vamos agir. Botou Adão para dormir, para fazer uma obra linda. Quando entendemos definitivamente esse ritmo, nós estamos prontos para entrar no sábado. O sábado é a criação honrada e completada e a redenção lembrada e compartilhada. Então, meus irmãos, esse é o ritmo do sábado, tarde e manhã. Ao contrário de nós e do nosso mundo aqui no Ocidente, que é manhã e tarde. A gente termina exausto e vai dormir exausto. No dos judeus é tarde e manhã. E esse é o ritmo. Até que chega então o sábado e Deus descansa no sábado. Mas quando tem tarde e manhã, eles já sabem que quando eles vão deitar, Deus está trabalhando. E quando eles acordam, a criação está pronta, a salvação que não merecemos também já foi executada, e tem um convite para que nas nossas profissões, aonde a gente estiver, venham contribuir com aquilo que eu já comecei. Que eu criei, que eu já fiz. Então vamos ter, honrem a criação que está completa, lembrem da redenção e compartilhem a redenção. Mas aí a gente tem duas versões do sábado, certo? A de Êxodo e a de Deuteronômio. Meu Deus, 10h50. Ajuda aqui, Jesus. Não, dá para ir. Vamos lá. A gente tem duas versões idênticas sobre o mandamento e a gente tem dois motivos diferentes. Lembre-se, o de Êxodo, vou repetir, lembre-se do dia do sábado para santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a obra, mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez Em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O precedente de Êxodo é para deixar de fazer e ser. No sábado vocês param de fazer. No sábado vocês não trabalham. No dia do descanso vocês não fazem, vocês são. Guardem porque eu guardei. Deixem de fazer e sejam em mim. Descansem. Descansem em Jesus. Descansem nele. Descansemos nele. Não façam. Parem. Sejam. Porque eu parei. Esse é o motivo de Êxodo. E Deuteronômio vai dizer o quê? Lembre-se da escravidão, certo? Aquilo que eu falei para vocês. A segunda razão, mas tem algo interessante aqui. Eles foram trabalhadores escravos por 400 anos sem folga, sem pausa. E como consequência, eles deixaram de ser vistos como pessoas. Passaram a ser vistos como mãos que fabricam tijolos e constroem pirâmides. Não eram mais humanos. Não eram mais gente com dignidade. Não mais imagem de Deus. Máquinas de fazer tijolos. Então parem no sábado
Porque vocês foram escravos e se tornaram qualquer coisa menos humanos, menos gente. E aí vocês vão parar para que vocês possam lembrar que, primeiro, eu cuido de vocês, que esse é o princípio lá das codornizes, lá do maná. Eu cuido de vocês. Se deem ao luxo de parar esse dia, porque eu vou continuar cuidando do seu trabalho, da sua profissão. Eu cuido. Pode parar. Pare, porque é comigo. Obedeça ao princípio que eu me responsabilizo de manter tudo em ordem. Pode parar. Descanse em mim. Confie que eu cuido de você. Confie que eu cuido da sua clínica. Confie que eu cuido do seu trabalho. Confie, eu cuido. Não fique ansioso, eu cuido. Quando chega aqui, ele está dizendo o quê? Vocês foram escravos. Se tornaram qualquer coisa, menos gente. Agora parem. Descansem em mim, lembre-se de quem vocês são. Em mim. 5:15, quando o trabalho toma conta de nós, a condição humana fica desfigurada. Preste atenção naqueles workaholics, né? Que não param. É triste porque aos poucos ele não se dá o direito de ser gente e começa a olhar para os outros como máquinas de produção. É isso. O outro passa a ser máquina de produção, porque ele é. Ele se tornou isso. Então ele olha para o outro e diz, ou produz, ou não fique perto de mim. Ou para mim não serve. Isso é o que quando a gente deixa do princípio do sábado por causa do trabalho, ele desfigura a gente. Então é isso que está dizendo lá em Deuteronômio. Vocês foram desfigurados. Vocês foram escravos. Por causa que vocês não paravam. Agora não, parem. No verso 14 de Deuteronômio tem um porém. Que aqui é onde pega para a gente. Diz assim, ó. Mas o sétimo dia, no verso 15 diz o motivo. Vocês foram escravos por 400 anos, tal, por isso vocês têm que parar. Mas no verso 14 diz assim, ó. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro, das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descanse como você. Ou seja, obedeça ao mandamento do sábado para não fazer com seu vizinho o mesmo que fizeram com você. Isaías 53, do jejum é esse, né? 58. Qual era a grande queixa de Deus ali com o povo? Isso não é esse jejum que eu quero. Vocês vão jejuar e colocam os funcionários de vocês para fazer o trabalho dobrado de vocês e o deles. Aí Deus disse assim, não, isso aí eu não quero não. Se é para jejuar, jejua todo mundo. Inclusive eles. Ninguém trabalha, vai todo mundo jejuar. Aí Deus diz assim, não é esse o jejum que eu quero, que vocês libertem, tirem cubram o nu, libertem o pobre, dê de comida, e aí começa a falar de algumas coisas que eles não faziam mais. E Deus diz assim, e quando vocês fizerem isso, a cura de vocês brotará sem detença. A luz de vocês vai raiar, ou seja, é lindo aquele texto, mas começa com uma queixa de Deus, dizendo, vocês estão fazendo com o outro, o que fizeram com vocês no Egito. Parem, mas para todo mundo. Toda vez que a gente negligencia o princípio do descanso, a gente é engolido pelo trabalho, só conseguimos enxergar o outro a partir do que eles podem produzir, do que eles podem fazer. Isso é sutil, viu, gente? Nós não percebemos isso. O Peterson diz, praticar o sabá é pura generosidade. Foi-nos ordenada esta prática para que a imagem de Deus em nossos próximos fosse preservada, de forma a podermos vê-los como são, e não como precisamos ou queremos que sejam. É algo que diz respeito a nós e a Deus, e que diz respeito à comunidade. A nós e a Deus e à comunidade.
É bom para nós, para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa alma, e é bom para a comunidade, como a gente vê o outro. Eu paro, o outro não. Gente, isso é fantástico. Isso muda uma comunidade. Isso muda uma cultura. Quando isso aqui é feito de forma que o princípio é entendido e a gente consegue colocar isso aqui em prática, você muda uma cultura. Para melhor, óbvio. Agora, tá bom. Vamos guardar o sábado. O princípio está aí. E quais são as atividades do sábado, então? Os dois motivos que a Bíblia nos fornece para observarmos o sábado conduzem a duas atividades nesse dia: oração e lazer. Só que a gente não se dá mais o direito de entender que lazer vem de Deus. No mundo que a gente vive hoje, lazer, a mente da gente não se dá a esse luxo, a esse direito, a gente não consegue entender lazer. Oração, sim. Porque oração é algo que a gente entende que eu preciso orar, a Bíblia manda eu orar, mas descansar, pegar meus filhos e ir para um parque. Mas tem gente produzindo hoje. Pois é, mas você não é qualquer um, né? Como diz a mãe da gente. As mães das antigas, né? Todo mundo vai, você não é todo mundo. Olha, Calvino, ele ia para a igreja no domingo de manhã, pregava, aconselhava. E sabe o que ele fazia domingo à tarde? Diz os historiadores, ia jogar boliche em Genebra com os amigos. Vocês conseguem imaginar Calvino jogando boliche em Genebra com os amigos no dia de domingo? Êxodo nos convida a contemplar a contemplação e Deuteronômio a vida comunitária ao lazer. Contemplação e vida comunitária. Contemplação e lazer. Contemplação e estar em família, fazendo o quê? Rindo. Boa conversa, boa diversão. Isso é o que se faz no sábado, segundo a Bíblia. O poeta Alden ficou espantado porque em nossa época nossas melhores habilidades estavam morrendo. Rir de todo o coração e orar. Parece que rir, se divertir, virou pecado. Isso vai entrando na gente de modo que a gente se sente mal. Por exemplo, na segunda-feira, no começo, sabe, gente, eu tinha uma certa dificuldade. Hoje, estou nem aí. Deito no sofá, é um filme atrás do outro. É sério. Pode perguntar os meninos aí, a Carla. E quando tem alguma coisa, eu falei para que fazer assim fora de casa, eu digo, não vou assistir meus filmes hoje, não acredito. Às vezes uma série, um filme. É um dia que eu não me preocupo com nada. Certas mensagens que eu recebo, eu digo, amanhã eu respondo. Quando são coisas urgentes, sim, aí eu respondo, claro, óbvio. Mas quando não, não tenho nenhum peso e nenhuma culpa de, na segunda-feira, me deitar e assistir um filme, tranquilo. Tarde e manhã. Na terça, Deus está tomando conta de tudo. E está dizendo, vamos, Beto, vamos participar comigo do que eu estou fazendo na vida das pessoas da comunidade. Pronto. Que a graça dele chega primeiro, não sou eu que chego primeiro na vida de vocês. É a graça dele que chega primeiro. Eu preciso identificar isso e ajudar vocês a identificar que a graça já chegou e o que ela está fazendo na vida de vocês. Não sou eu o responsável, é o Espírito de Deus que está fazendo na vida de vocês. Então não tenham peso, meus irmãos, não se sintam culpados. Hoje é o nosso sábado. Orem, reflitam em Deus. Vocês já estão aqui, os irmãos em casa. Sentem à mesa no almoço, riam. Você tem filho pequeno, leva seu filho quando o sol esfriar, 4 horas, vai num parque com ele, se diverte com sua família. 6 horas, vem celebrar. Já vai pronto. Como os paulistas, né, George? Eles saem de casa de manhã cedo, já pronto, vai para a igreja de noite e volta para casa só de noite. George faz quase isso. Mora em Termares, vem para a escola, da escola vai para a casa de lá almoçar, né, Jorge? E do almoço fica direto, já vem para cá, para a igreja de noite. Olha que legal. Contemplação, família, lazer.
E à noite está aqui com os irmãos, com a igreja reunida, celebrando ao Senhor. Só que nem sempre a gente se dá o direito de... O mundo não parou hoje. É domingo, mas o mundo não parou, né? Mas eu vou parar? Pare. Aí a gente vai precisar de equilíbrio, né? Os puritanos, eles eliminaram a diversão. A gente já viu como os puritanos nos abençoaram muito na ideia deles sobre trabalho, sobre profissão. Sim, eles entenderam muito bem isso. Falei aqui de vários deles. Mas eles eliminaram a diversão nesse dia. E o mundo secular eliminou a oração. 2 desastres. A gente precisa do equilíbrio. Diversão e oração. Mas sabe aquele lazer diferente, aquele lazer em Deus, aquelas risadas em Deus, em comunidade, se não for em comunidade, em família, mas... O George Sherham, ele escreveu: o homem se divertindo é um tema quase tão difícil como um homem em oração. Ontem na consagração de Ana, eu estava falando do Peterson, falar de um quadro do Rembrandt, eu gosto do Rembrandt. Esse quadro eu não conhecia, eu não achei, tinha uma figura, mas era pequenininha, não ia ficar bom no slide, ficava muito distorcida, que é Jesus ensinando a um grupo de homens adultos e no fundo do quadro uma criança brincando. E aí ele diz assim: eu tenho certeza que Jesus estava ensinando para esses homens, baseado naquela criança, o que é oração. E a criança nos ensina muito isso, né? O mundo está desabando. E ela tem aquela sinceridade com Deus, aquela leveza com Deus, ela se diverte, o mundo desabando, e ela se diverte, ela brinca, ela consegue brincar em meio ao mundo desabando. O sábado, queridos, nos ajuda a isso. Se divirta, ore, o mundo está desabando, sua vida pode estar desabando, mas quando a gente consegue contemplar, se divertir, rir, no dia do Senhor, a gente está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. A minha vida está entregue ao Senhor, inclusive a minha profissão. Inclusive os problemas da minha profissão, do meu trabalho, está entregue ao Senhor. Eu paro. Em obediência à Tua palavra, eu paro para contemplar o Senhor, eu paro para me divertir no Senhor, paro para estar com a minha comunidade. E amanhã o Senhor, quando eu acordar, na segunda-feira, quando eu acordar, o Senhor está dizendo: vem para o Teu chamado, que eu vou contigo. As crianças que nos ensinam. E aí no Salmo 92, para a gente encerrar, ele tem um tripé, por meio de metáforas, para a obediência ao sábado. E a primeira metáfora é musical. No verso 3, oramos e nos divertimos com instrumentos de corda. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade com instrumentos de cordas, de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. E aí ele diz: a música mexe profundamente conosco, nosso corpo assimila o som e o ritmo e sente a vivacidade, a melodia e a harmonia nos levam além dos limites dos grunhidos e gemidos desafinados do discurso diário, dos pedidos e reclamações que nos prendem dentro de nós mesmos. Diz que na Roma antiga tinha um ateu que desafiava um pastor, e ele era intelectual, inteligentíssimo, e ele ia para a praça e falava contra Deus, contra Jesus, e com seus argumentos muito fortes. E um dia ele desafiou o pastor e disse: vamos nós dois para a praça. Primeiro eu falo com os meus argumentos e depois você rebate os meus argumentos. E aí foram então os dois para a praça, juntou muita gente na praça, e aí então o ateu, muito intelectual, com suas palavras como espadas, combatendo o cristianismo, falou, e depois foi muito aplaudido. E disse que o pastor pegou então uma flauta e começou a tocar essa flauta. E disse que ele tocou com tanta maestria que o povo começou a celebrar e a dançar. E ele não precisou falar mais nada. E aí, então, o Salmo 92 está dizendo que bom é render graças ao Senhor com instrumentos de cordas. A música, ela faz isso. Ela mexe com a gente. Então, esse é o primeiro... Opa, passei, foi tudo aqui. O que foi que eu fiz?
Então esse é um tripé que nos convida a obedecer ao sábado. E a gente tem música aqui, a gente tem celebração, a gente tem festa, a gente tem alegria. A segunda que o Salmo coloca para nos convidar à obediência ao sábado é o animal. No verso 10 diz o seguinte: porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim óleo fresco. Eu não sei você, mas você já percebeu um animal selvagem solto? É lindo, né? Por exemplo, cavalo, boi solto. Quando você solta que ele começa a pular, é lindo. Ursos. Aqueles animais selvagens que a gente olha assim e fala, poxa, que coisa linda. Mas o que é que tem a ver isso com a contemplação, com a diversão? É porque a oração e diversão são como esses animais, não são domesticáveis. Quando você vê um animal selvagem, que não foi domesticado, é lindo, e você olha assim e fala, como é que se pega um urso desse para domesticar? Claro, a gente vê nos circos, mas não era para ser assim. Oração e diversão não tem regra pronta. A gente tem um princípio, a quem a gente ora, tudo bem. Mas se é de joelho, se é sentado, se é de mão levantada, não se domestica a oração, nem a diversão. Qual é a regra para a diversão? Qual é a pauta para eu me divertir hoje? Gente, isso é a coisa mais insana do mundo. Eu chegar no sábado e dizer, gente, chamar minha família, nós precisamos fazer uma pauta para a diversão de amanhã. O local que você quer ir é uma coisa, mas o assunto que vocês vão tratar para se divertir, às vezes as melhores diversões, as melhores risadas acontecem sem planejar, né? Não é verdade? Parece que quanto mais essas coisas a gente tenta planejar, menos dá certo. E o salmista está dizendo, como animal selvagem, o Senhor derrama o óleo sobre mim. E a terceira é rústica, quem ora se diverte. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Duas coisas que renovam ao invés de desgastar. Oração e diversão. Duas coisas que fazem a gente crescer. Oração e diversão. Elas unem, digamos assim, corpo e espírito. Mente e espírito. Você relaxa, você descansa e o espírito está em comunhão com Deus. E aí Peterson diz, oração e diversão têm essa qualidade em comum. Desenvolvem-se e amadurecem com o passar do tempo. Não entram em declínio. Você já viu alguém dizer assim, a oração entra em declínio? Não, as pessoas podem estar parando de orar, é uma coisa. Mas quem ora, cresce. Quem ora, amadurece. Quem desfruta do princípio do descanso, se diverte, cresce, amadurece. Porque o mundo não se dá esse direito. Mas a gente consegue, mesmo em meio a isso tudo que a gente vive hoje, mesmo em meio à cultura que a gente vive hoje, a gente consegue parar o nosso trabalho, parar o nosso chamado secundário e viver um dia apenas o nosso chamado primário. Nele, contemplando, em família, nos irmãos da fé, se divertindo, em comunhão. E nisso a gente cresce. Nisso a gente amadurece. E os outros dias? Gente, os outros dias são dias do Senhor, a gente busca o Senhor nesses outros dias. Mas nós temos um princípio. Pare. E o nosso princípio, no nosso país, na nossa cidade, é o domingo. Venham para a igreja, venham para a escola, divirtam-se em família, deem boas risadas, descansem no Senhor. A segunda-feira pertence a Ele, a terça-feira pertence a Ele, a quarta-feira pertence a Ele. Nós apenas seguimos aquilo que Ele já está fazendo. Não está saindo como eu esperava. Deus sabe disso. Como eu planejei, deu tudo errado. Não está saindo como eu planejei. Deus sabe disso. Tarde e manhã. Tarde e manhã. Toda vez que você vai deitar, saiba que Deus continuou agindo e continuou trabalhando. E toda vez que você perdeu o controle, que não saiu como você planejava, Deus não perdeu o controle.
E alguma hora ele vai te chamar, vai dar a você a atenção suficiente para dizer, vamos, porque eu já vinha fazendo enquanto você achava que estava parado. Se encaixa aqui, ó, porque era isso que eu vinha fazendo. Isso é fantástico, gente. Isso dá um senso de tranquilidade para a vida. Claro, o nosso coração, o coração humano é inquieto, é ansioso, é dominador da nossa vida, quer dominar a nossa vida, mas em alguns momentos sai do controle. E se formos honestos, esse é o melhor momento da nossa vida. Porque chega a hora em que Deus nos mostra que ele não tinha saído do controle, que ele vinha fazendo, e o quanto ele vinha fazendo, e aí ele diz, se encaixa aqui. Então não somos nós que começamos. Deus já vinha fazendo. A gente se encaixa no que ele vinha fazendo. Isso é graça. Que não é graça é quando somos nós. E para a gente encerrar, vou encerrar com o Peterson, né? Falei muito dele. Ele diz o seguinte, é interessante notar que a verdade e a necessidade de 7 dos 10 mandamentos são óbvias e não carecem de explicação. É difícil cumprir o segundo, de forma que ele é enfatizado com um aviso. É cansativo obedecer o quinto, então ele recebe apoio de uma promessa. Mas o quarto mandamento não parece ser necessário nem lógico, de forma que aparecem razões para reforçá-lo. É uma das ironias da história de que nossa era, que se orgulha de usar a razão, seja a que mais desrespeita o mandamento que é apoiado por uma razão. Na realidade, uma razão dupla. Uma histórica e uma teológica. Olha que interessante. Temos um mandamento e é o único que precisa de 2 razões para a gente poder obedecer. Vocês foram escravos no Egito. Antes. Deus diz, descansem porque eu descansei e obedeçam porque vocês foram escravos no Egito. Senão vocês vão se desfigurar como humanos e vão tratar os outros de forma desfigurada. Então, queridos, isso está vinculado aos nossos trabalhos, ao nosso chamado, à nossa vocação. O sábado faz parte da nossa profissão, do nosso trabalho. Vocês têm base, o que nós conversamos aqui, essas aulas, vocês já têm base para saber quais são as decisões que você toma, baseado em quê, em quais princípios da Bíblia você toma a decisão de seguir uma profissão, uma carreira, um emprego. Nós já vimos que certos chamados a gente não tem o que fazer, pela necessidade a gente acolhe, recebe, pagamento de contas, a gente segue, sabendo que uma hora Deus vai honrar, e enfim, pode ser treinamento. Moisés tomou conta de ovelhas por um bom tempo, mas não acredito que isso fosse o chamado de Moisés, era outro. Depois de um tempo, Deus aparece e diz, agora sim, vem cá. Nós sabemos tudo isso, mas nós não podemos abandonar isso aqui. Porque isso aqui faz toda a diferença para a nossa vida. A gente não pode abandonar isso aqui, não é porque vai ser mais produtivo para o nosso trabalho, não. Nosso trabalho vai continuar sendo o nosso trabalho, Deus cuida dele, chama você para ser bênção nele, para o que Deus está fazendo no seu trabalho, Deus continua fazendo isso. Mas o princípio, por 2 razões, eu fiz, eu descansei, e para que você não se torne aquilo que você não é. Pare um dia, descanse, confie em mim, que o resto eu tomo conta. Então que o Senhor nos ajude, nos dê graça, porque isso aqui não é fácil. Porque mesmo que a gente pare, feche as portas da loja, da empresa, não trabalhe mais no sábado, no domingo, a cabeça da gente às vezes não para, né? Então a gente precisa de disciplina, e só o que ajuda a gente nisso é o quê? Oração e uma boa diversão. Aí a gente consegue, no princípio, no dia do sábado, do nosso Shabat, a gente consegue descansar, que quem cuida das nossas profissões, dos nossos trabalhos, é o Senhor. E aí sim, a nossa mente, o nosso coração está envolvido com aquilo que Ele é e quem nós somos nele, e com a capacidade de, sem culpa nenhuma, poder descansar e sorrir. Amém? Que Deus nos abençoe, nos ajude a viver isso aqui. Perguntas, queridos, por favor, as fáceis. Oi. Antes de passar para a Rossana, deixa eu só dar... Tá. Às vezes a gente vê esse princípio e acha que é uma coisa para funcionário público, né, que não trabalha no domingo, geralmente, em alguns cargos.
ou dissociado da realidade. Mas eu queria lembrar para vocês o exemplo de uma rede de fast food americana, Chick-fil-A. Eu acho que a maioria de vocês conhece, já deve ter ouvido essa história, mas caso não, eu vou lembrar. Hoje eles têm quase 3 mil lojas nos Estados Unidos, que no Brasil tinha em São Paulo, não sei se tem ainda, tem no Canadá, Reino Unido, estão expandindo para a Ásia. E a primeira loja foi na década de 40, 1940 e pouco. O fundador era Batista, e desde a primeira loja eles decidiram não abrir aos domingos. E hoje, 70, 80 anos depois, nenhuma loja deles abre aos domingos. E eles deixam claro isso, o motivo disso. Inclusive no site dele, institucional, dê uma olhadinha agora, tem lá escrito quem somos, por que não abrimos aos domingos, etc. E o objetivo corporativo deles. Está escrito assim: glorificar a Deus sendo o mordomo fiel de tudo que nos é confiado e ter uma influência positiva sobre todos os que entram em contato com a Chick-fil-A. E aí virou estudo de caso, né? E algumas coisas você vai dar uma lida na internet. Quem não acredita no princípio religioso acaba falando que a motivação é religiosa, mas hoje sabe-se que tem outros benefícios, tem previsibilidade para os funcionários, fornecedores, cria o senso de urgência para os clientes, que sabem que não vai abrir no domingo, então se organizam para consumir outros dias e tal. Mas o fato é que a empresa não quebrou porque fechou aos domingos, e pelo contrário, acho que hoje é a terceira ou quarta maior rede de fast food nos Estados Unidos, consequentemente mundialmente também. Uhum. Muito bom. Depois dê um Google aí, tem muito estudo de caso sobre eles. Só contribuindo com o que o George falou, a rede B&H também, em Nova York, que é uma rede de... não são cristãos, mas são judeus. Eles também não abrem no sábado, e a maior rede de equipamento de áudio e vídeo áudio e profissional. vídeo, né? Profissional. Sexta-feira à tarde eles fecham e só abrem no domingo de manhã, que o sábado eles deixam. Mas essa questão, você começou a falar no começo da pena de morte no sábado, no Velho Testamento. Eu também lembrei aqui da questão do sábado da terra. Sim, tem também. Que a terra tem um sábado, né? De 7 em 7 anos, e depois o jubileu de 50 anos. Exatamente. Deus mandava a terra descansar também um ano. Uhum. E no livro de Juízes, lá no capítulo 3, diz que aquela geração não conhecia o Senhor, né? No livro de Juízes. Uhum. E o livro de Juízes demorou mais ou menos... O período do Juízes demorou 490 anos. Que 490 anos são 70 sábados. A cada sábado por um ano. Quando você chega lá em Crônicas, que Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói tudo, trazendo pena de morte para quase todos eles, aí o livro de Crônicas, já no finalzinho, acho que a referência, quem quiser ver em casa, 36, 17 a 21. Aí lá em Crônicas diz assim, isso achei muito interessante, porque também serve para a terra, né? Diz assim. Vou ler só o 21. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou até que os 70 anos se cumpriram. Então, os 70 anos de cativeiro foi por causa de 70 sábados que deixaram de se cumprir na questão da terra. Entende? Isso é muito, muito maravilhoso. Bom, assim, muito bom. Interessante. É forte isso, né, gente? E a gente passa por cima. E é interessante que no ano nos 7 anos, no ano do jubileu, acredito que era só no ano do jubileu, né, que os escravos tinham que ser libertos. Quem estava devendo, porque não pôde pagar a sua terra, tinha que receber a terra de volta. Não era só a terra descansar. Eram muitos benefícios que aconteciam comunitariamente também. A terra descansava, eles não podiam produzir nada. E aí, quem devia, recebia de volta aquilo que teve que usar como pagamento, sua terra. Os escravos eram livres. Gente, isso é fantástico. Agora, vocês conseguem imaginar isso sendo colocado na prática?
não produzir durante um ano. Não ir lá na terra e plantar durante um ano. Isso não. E como que esse povo vivia? Deus era o mantenedor. Ninguém passava fome. A gente não vê na Bíblia dizendo que o povo no ano sabático ou no ano do jubileu passou fome, porque não tinha o que comer. Não tem. Claro, a gente vive outra realidade, mas nós não podemos esquecer de uma coisa: o princípio não caduca. O princípio é o mesmo. Bom dia a todos. Na verdade, essa lição, esse chamado ao sábado é um tapa na nossa necessidade de controle e ansiedade, né? A gente tem muita necessidade de controle e nós estamos adoecidos com a ansiedade, né? Mas a gente vai vir uma geração aí que é a geração que só quer diversão também, né? E meus filhos são dessa geração. E aí, no domingo, assim como eles querem ficar agitados o tempo todo, olhando as coisas o tempo todo, eu coloquei eles para descansar antes do culto da noite. Porque eles iam para o culto da noite dar o pó. Dava 3 cânticos, eles já estavam assim, meio que caindo da cadeira. Aí eu disse, olha, vocês não vão para a igreja dar o pó para Jesus, não. Vocês vão descansar antes do culto, para não chegar lá, achar que o culto está longo, que a canção está em pé, que a perna está doendo, que não sei o quê. Então, assim, também o cuidado que a gente tem que ter também do nosso descanso até para poder dar para o Senhor, né? Porque senão a gente vai dar o quê para o Senhor? Ai, meu Deus do céu, essa pregação não termina nunca. Leila mandou ficar em pé novamente. Meu Deus do céu, vou jogar o sapato na cabeça dela. Porque a gente não descansa, gente. A gente não vem preparado para adorar. A gente vem preparado para adorar. A gente vem pensando, vou adorar o Senhor. Eu descansei para estar ali dando o meu melhor para o Senhor. Ou venham só dar o resto? Fui para a praia de manhã, almocei na churrascaria, fui não sei aonde, fiquei não fazendo não sei o quê. E aí, para o Senhor, eu venho dar o quê, né? Para a gente pensar também, refletir sobre isso. Pastor Beto, Tá aqui, vou passar um pouquinho do que eu sei sobre o Shabat também e compartilhar com a igreja. Na verdade, foi uma dúvida que eu tive durante muito tempo. E meu madrihim de Shabat foi o rabino Benjamin Blair. E algumas coisas destacar, principalmente na palavra descanso. Nem tudo que foi traduzido da forma correta, e descanso tem mais de uma... A palavra em hebraico tem mais de um significado, que não é só descanso, e sim contemplação. Então, não é para você ficar fazendo nada, e sim, talvez é o momento de você parar e contemplar tudo que você produziu e tudo que você tem na sua vida, e muitas vezes mais precioso, que é a sua família, sua casa e Deus. Poder contemplar também as maravilhas de Deus fez. O Shabat geralmente começa com a família junto, termina com a família junto. É o momento que a mulher, como matriarca da família, também abençoa, em nome de todas as outras matriarcas. Então, a essência do Shabat sempre vai ser junto com a família, com a congregação da igreja. E Jesus Cristo, quando veio, foi muito interessante essa modificação quando eu li, porque eu cheguei à mesma coisa. É que, na verdade, a gente não guarda o Shabat, ninguém guardou o Shabat guarda a gente. Ele força fisiologicamente a gente realmente dar uma parada. E isso é muito interessante, porque talvez hoje um dos maiores problemas da minha profissão seja a palavra burnout e pelo excesso de trabalho. Sobre a pena de morte, a coisa mais importante de Deus é a vida. Foi assim que Jesus Cristo também pregou sobre a vida das pessoas. Então, jamais haveria uma pena de morte sobre o descumprimento do Shabat. Os 10 mandamentos são ordens do que fazer e do que não fazer. A pena foi totalmente entendida de forma equivocada. Na verdade, quando fala, é como uma mãe chegar para o filho e dizer: se você descumprir isso, eu lhe mato de uma surra. Não vai matar de uma surra. Estava se construindo uma nova nação e algumas palavras eram um pouco mais fortes. E nem tudo era morte de vida. Acho que jamais seria dessa forma. E mais uma última coisa sobre o Shabat é que ele traz 2 coisas. Ele fala para você descansar um dia, mas ele sempre fala que você deve ser produtivo nos outros 6 dias. Então não adianta você não fazer nada e no Shabat não querer fazer nada. Aí você já descansou 6, né? Exatamente, né? Ele fala mais sobre fazer do que não fazer. Ele fala sobre trabalhar 6 dias e não trabalhar um dia. Né? E o principal de todos, que é na passagem do Maná, é sobre preparação.
ensinar a gente a se preparar sobre tempos difíceis e tempos fáceis. O dia que precede o Shabat é um dia de preparação. É muito interessante na comunidade judaica, tudo que é preparado um dia anterior, para que toda a atenção seja dada realmente a Deus, no dia mais importante de, entre aspas, descanso, de contemplação sobre tudo isso. Acho que é isso. Obrigado, Paulo. Bom dia, pastor. Bom dia. E, assim, a gente tem aprendido muito nesses últimos tempos aqui com o senhor. Eu queria colocar, de um ponto de vista, saindo da igreja aqui, né? Saindo da nossa visão cristã, e a gente que trabalha fora no mercado corporativo e competitivo. Como levar esse Shabat? Porque a gente sabe que ali fora como a gente diz numa linguagem, é cobra engolindo cobra, e tem os plantões corporativos de serviços que não pode ser interrompido por menos de 10 minutos, né? Quem trabalha na área tecnológica sabe disso. E a gente acaba enfrentando uma dificuldade, tanto para nós mesmos, quanto para os colaboradores que estão ali com a gente, né? É por isso que eu estou perguntando. É difícil. Não é fácil, entendeu? Colocar isso para nós e levar isso para os colaboradores que estão conosco, né? Quando a proposta aqui, para estar aqui ajudando dentro da área tecnológica, e eu começo a observar, ouvindo aqui, graças a Deus por isso, pela oportunidade que eu estou tendo de aprender, que realmente o que eu tenho colocado em prática aqui dentro do Nordeste é de Deus, dentro da vida de muitas pessoas. Inclusive, eu tinha muita reclamação aqui de pessoas que não tiravam férias. E a gente estabeleceu que as pessoas iam tirar férias, iam tirar um descanso, né? E para nós é complicado, porque, por exemplo, algumas vezes eu pergunto, mas e aí? Eu tiro um plantão ali de uma semana, então eu não tenho um sábado, eu não tenho um domingo de folga. E isso é complicado, porque a gente volta àquela questão que a gente tratou outro dia, né? Tem os boletos para pagar, tem o meu compromisso de palavra e de contrato que eu fiz, né? Como levar, de alguma forma, isso para o mundo ali fora? O que vai agregar para eles, se eu colocar isso em prática? Por exemplo, as redes que foi comentado, eles iniciaram com um propósito. Só que nós já entramos no mercado de trabalho e eles já têm uma linha, um raciocínio, já tem tudo estabelecido o que se fazer, né? E eu estou entrando ali, eu estou sendo contratado para dar continuidade àquele trabalho. E quando eu bato de frente, porque eu já vi isso, já aconteceu isso em algumas áreas de trabalho. Por exemplo, imagina nas Forças Armadas, o cara tira o serviço. E ele cai de serviço ali, um PM, o Exército, no dia de sábado. E ele tem esse princípio. E aí, o que eu faço? Tá. A gente precisa entender uma coisa. Essa cultura é caída, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, isso é da queda. Ser dono da empresa é fácil. Assim, quando eu digo ser dono da empresa, e eu estabeleço que a minha empresa vai fechar num dia que todos os restaurantes estão abertos, é mais fácil do que eu, como funcionário que trabalho numa empresa, que o dono diz, não, eu não paro. Tá? Eu entendo. Mas, se não é no domingo, não tem outro dia da semana que eu possa tirar, o princípio é um dia. 6 dias eu trabalho, um dia eu descanso. É uma pergunta que estou fazendo para ti. Se não tem outro dia da semana, não, eu fiz um plantão de terça a domingo. Tá? Na segunda você não vai ter uma folga? Tá. Bom, a Bíblia te dá um princípio. Você quer obedecer o princípio. Então, chega para o dono do princípio e fala, Senhor, abra uma porta para mim. Está na tua palavra, Senhor. Eu quero. É o nosso drama que a gente vem falando aqui de trabalho, profissão e boleto, né? Senhor, eu tenho uma família, eu tenho 2 filhos, eu preciso pagar minhas contas. Mas, agora, você ainda não entrou no mercado de trabalho. Começa a já pensar nisso. Os mais jovens aí, que ainda não entraram no mercado de trabalho, antes de você entrar, começa a pensar assim, mas estou mandando meu currículo. Aí pergunta lá, como é que vai ser meu trabalho? De domingo a domingo? Vai ser de domingo a domingo.
Por causa da Bíblia, você tem o peito de dizer assim, não, então eu não vou aceitar esse estágio, não vou aceitar esse trabalho, porque é um princípio bíblico. É difícil, né? Mas que o Senhor abençoe a tua vida, Jonas, e você consiga nessa empresa um dia de descanso semanal. Ou então que Ele abra outra porta para ti. Ou então que a partir da sua vida você comece a influenciar o seu chefe e aí começa a aparecer esse dia de descanso. Amém. Compre a empresa, Rossano disse. Compre a empresa. Pastor, Vamos lá, gente. Márcio, e aí a gente vai encerrar. nosso público aqui é heterogêneo, né? Tem pessoas que vieram do cursilho, novos convertidos, e tem pessoas antigas. Sim. E a minha pergunta nem é tanto só para mim, como o Paulo Sampaio, também já vivi esse conflito, que é a leitura de vários trechos da Bíblia falando da desobediência do sábado como sábado mesmo, né? E o senhor já trabalha o pressuposto do dia de que é um princípio e não um dia específico. Só queria que o senhor construísse melhor em relação ao dia do Senhor, né? Porque Jesus foi à sinagoga ao sábado, né? Então, assim... Porque ele era judeu. Não, exato. Que o senhor construísse essa questão. Como é que a gente transpõe do sábado, que está nas leituras de advertência do Velho Testamento, como é que a gente transpõe para o domingo, até para outras pessoas terem um nivelamento de conhecimento? Certo. 6 dias trabalharás e 1 dia você vai descansar. No Ocidente... Sim, então, no 7º dia, 1 dia você descansa. Você trabalha 6, descansa 1. No Ocidente, a gente tem 1 dia de descanso, que é o domingo, não é o sábado. Para o judeu, é o sábado. Aliás, é desde a época de Jesus. Então, o princípio é o dia do descanso. Ele permaneceu, ele não caducou. Mas, culturalmente, aqui para nós, por exemplo, você pode trabalhar no sábado pela manhã. Vamos supor, você é funcionário de uma loja. A loja abre 8 da manhã e vai até 1 da tarde, 2 da tarde. Então, na nossa cultura, no sábado se trabalha. Mas no domingo, não. Tirando o shopping center, né? A loja fecha no domingo, vamos imaginar. Então, esse é o princípio. 6 dias você trabalha, no 7º, que é 1 dia, você descansa. Aí, vamos lá, vamos imaginar que na Índia, o dia de descanso, o domingo deles fosse a segunda. Você ia tirar o seu dia de descanso na segunda. As igrejas iam se reunir na segunda para celebrar a comunidade, os irmãos na fé, celebrar juntos, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Então, não tem Eles eram judeus e para eles era um sábado. Tá. O princípio é de 1 dia de descanso. Agora, eu não posso, como Paulo disse, né? São 3 dias de descanso, 4 dias de descanso. Não, mas você já descansou demais, irmão. Trabalha. Nós somos chamados para trabalhar. Ok? É só uma indicação. A nossa geração já foi picada pelo relativismo e a gente começa a relativizar esse princípio tão profundo, né? Mas os nossos filhos e as novas gerações podem já crescer com esse princípio inculcado no coração. Aí eu tenho uma indicação de uma série que são 5 livros da editora Knox, que se chama Série Edificando sobre a Rocha. Vem com várias histórias de homens e mulheres ao longo da caminhada cristã que honraram esse princípio e a consequência de terem honrado esse princípio. São histórias reais que eles compilaram nessa coleção da editora Knox. E é profundo quando a gente lê para os meninos, assim, de ver, né, que em épocas da história que era impossível abrir mão desse dia, eles resolveram honrar o princípio. E a consequência, aí fala, né, o que aconteceu. E é bem linda as histórias e bem forte. Então, a gente pode educar os nossos filhos já inculcando esse princípio desde pequenos. E aí isso vai ser muito, muito benéfico para a próxima geração, porque aí a gente vai lembrar daquilo que o Rossano falou aqui. 70 anos, não é isso, Rossano? Sem cumprir os sábados. São 70 sábados que eles não cumpriram. Foram 70 anos. 490, o período dos juízes, que equivale a 70 sábados. E passaram 70 anos de cativeiro.
Então, a próxima geração vai ser muito abençoada com isso. 1 minuto, 159. Posso? Bom dia, irmãos. Só complementando essa questão do que Suzy falou, né? E com relação à questão da contemplação também, quando Deus falou para guardar o sábado e não recolher o maná, né? Nos outros dias, 2 vezes, mas no 6º dia podia recolher porque ficaria guardado para o sábado, então ele já estava dando a provisão do sábado. Sim. Da mesma forma, o Senhor fez com a terra também, porque quando Deus dizia para não produzir na terra no 7º ano, ele disse que ia dar né, no 6º ano ia dar produção até o 9º ano, porque eles no 8º eles iam plantar, mas eles só colheriam no 9º, né? Então, assim, o Senhor já provê, ou seja, o sábado ele não é um princípio aleatório, Deus já fala que vai estar dando a provisão. Então, se você for contemplar e olhar para trás o que Deus fez, né? Então você vai cumprir o sábado na certeza e na confiança de que o Senhor vai prover. Obrigado, Ju. Gente, o sábado é um princípio de vida. Para que a gente não morra cedo, para que a gente não morra logo de estresse, que é o que está acontecendo aí, né? Para que a gente não se acabe como pessoas, como família. O princípio do sábado, pelo que Paulo falou aí, como eles observam, só beneficia a família. A nós, para que a gente não morra de ansiedade e de estresse, e a nossa família. Quantas famílias que se acabam por causa de trabalho? Quantas? É um princípio de vida. Amém? Queridos, semana que vem, missões urbanas, com o pastor Bruno. Ele começa um novo módulo, então todo mundo convidado, vamos estar aqui, tá certo?